Isso é história, eu já ouvi falar, né, que começa, ou não começa, mas enfim, você morou um tempo ali importante da sua vida, você morou na Pedra da Gávea numa barraca, sim. né? Foi. E talvez ali você teve reflexões ali de muita coisa. O Rio é uma cidade maravilhosa. E naquela época o Rio não era tão agitado quanto hoje. A década de 70 foi uma década muito especial. E por contingências da vida eu fui morar um tempo, passei 8 meses numa barraca na base da Pedra Bonita. Era a rampa antiga do voo livre. E ali era um campo de margaridas, brancas e amarelas, era um troço transcendental. E ali que eu conheci o que a estrada da minha vida, né, que me guiou a vida toda, que foi meditação transcendental. Então isso mesmo, tudo começou ali. Eu tinha 17 anos de idade, isso era 1977. Depois eu fui atrás do Maharishi, que foi o cara que trouxe a meditação transcendental. Como é que você chegou nele? A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. O Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Mestre Kleber, uma honra. Que isso, irmão? Uma honra te receber aqui. E como a gente falou ali fora, né? São muitos amigos, inclusive dessa nossa comunidade aí do surf, do jiu-jitsu, enfim, do voo livre. Eu falo, inclusive, muito nessa conversa, o quanto, inclusive esses meus amigos, que é de uma geração anterior à minha, né? Foram referências para mim, grande. A gente fala Tico, Rico, o Bocão. Exatamente. Né? Esse pessoal do surf, o pessoal da luta também, né? A própria família Gracie e vários outros. Eles criaram um movimento, né, dos esportes radicais e essa mistura a gente exportou para o mundo, porque mesmo o jiu-jitsu hoje é visto no mundo como estilo de vida, né? E a gente acabou exportando isso, veio a açaí daí, veio um monte de coisa muito legal, né? E essa conexão, enfim, com o mar, com a natureza, a gente estava falando isso, né? Aqui olhando aqui para casa, o lugar onde a gente está, né? A Pedra da Gávea aqui, a energia da Pedra da Gávea. Isso é história. Eu já ouvi falar, né, que começa, ou não começa, mas enfim, você morou um tempo ali importante da sua vida, você morou na Pedra da Gávea numa barraca, né? E talvez ali você teve reflexões ali de muita coisa, né? Na verdade, tudo começou ali. Eu fui para a Pedra da Gávea não, Pedra Bonita, né? Ali na base da Pedra Bonita. O Rio é uma cidade maravilhosa. E naquela época o Rio não era tão agitado quanto hoje. A década de 70 foi uma década muito especial. E por contingências da vida eu fui morar um tempo, passei 8 meses numa barraca na base da Pedra Bonita. Era a rampa antiga do voo livre. Né? O pessoal que não sabe, a rampa do voo livre, que é em São Conrado, inicialmente não era no lugar que é hoje. Ela era mais escondidinha, era mais para dentro. E ali era um campo de margaridas, brancas e amarelas, era um troço transcendental. E depois aquilo passou, ficou de lado e se tornou um local de pouso. Então o pessoal decolava da rampa, voava, o Guto fazia muito isso, Tico, Pepe, voavam e tal, e pousavam ali. Ou voava e voltava para lá? E voltava para lá, era um mato, um declive,
mas com uma certa segurança, porque não tinha pedras. Entendi. Você só tinha que ter habilidade, né? E ali os caras eram muito habilidosos. Ali foi... muitos se tornaram campeões mundiais ali. Sim. E ali eu resolvi, eu tinha um amigo chamado Beto Dourado, talvez você já tenha ouvido falar, foi um grande voador, filho do Sérgio Dourado, quem construiu muitos prédios no Rio. E ele me emprestou uma barraca, era uma barraca suíça, super resistente, pequenininha para 2 lugares, e eu tinha um cachorro grande, um pastor alemão. Cara, e ali eu fiquei, os caras posavam de tarde ali, e aquilo era uma festa. Né? Você imagina, eu ficava recebendo os caras do voo, volta e meia um se estabacava ali, mas de boa. Uhum. E ali que eu conheci o que a estrada da minha vida, né, que me guiou a vida toda, que foi meditação transcendental. Então é isso mesmo, tudo começou ali. Eu tinha 17 anos de idade, isso era 1977. E esse lugar, cara, é assim, para quem não conhece o Rio, deve ter gente te assistindo de tudo quanto é canto, é um lugar que vale muito a pena. A galera vir aqui, a galera de fora tem que conhecer isso aqui, essa floresta. Estava me mostrando aqui os tucanos, né? Casal de tucanos aqui em frente, essa coisa colorida, isso é um lugar lindo. É demais mesmo. Mas falando dessa história em si, como é que foi essa descoberta? Como é que você começou a olhar para esse lado aí da meditação transcendental? Depois a gente pode até entender um pouco melhor qual é a diferença. Né? Tudo bem. Estamos aqui informalmente, né? Batendo um papo. Mas enfim, então, como você falou, nós somos o pessoal da Zona Sul do Rio de Janeiro, especialmente Leblon, Ipanema, Copacabana, São Conrado tinham poucas pessoas, e Recreio menos ainda, né? Recreio, lá ao final, Prainha, pouquíssimas pessoas, mas tinha uma galera boa. Começou com o surf, na minha história, na verdade, começou com o surf. O surf se misturou muito com teatro, com cinema, né? Teve a história do Pier, de Arpoador, aí já a galera mais antiga ainda, são os sócios fundadores, né? E eu peguei uma rebarba disso. Então, em 76, 77, já no surf, né, eu comecei a me interessar pelo assunto espiritualidade. E eu estava ensaiando uma saída de casa, por certas divergências. Essa idade é uma idade complicada, né? 17 anos de idade. É uma idade que você se questiona em muita coisa. E rebeldia pra caramba. Exato. E naquela época você era muito... você tinha estimulado por amigos, assim, craques, que você admirava muito, mas do bem. Sim. Que eram pessoas que começaram a viajar pelo mundo, pessoas que começaram a se interessar pela natureza, né? E a se desligar dos padrões mais convencionais. E numa dessa, cara, eu pensei, eu acho que essa coisa de meditação talvez seja legal. Veio de um meio hippie, Sim. o que me grilava um pouco, porque tinha uns malucos consistentes, diferentes da gente, porque não era o pessoal das artes marciais ou do esporte, era um pessoal diferentão. Sim. Mas nessa busca, nessa procura, nesse estudo, eu acabei me identificando com um tipo de meditação que realmente mudou a minha vida. Isso aconteceu especificamente na Pedra Bonita, né? Como te contei aqui pro pessoal, numa reunião dessas de final de tarde, e estavam todos lá, estava Guto, Pepe, nem me lembro mais, estava o Papagaio, que muita gente conhece, e tinha um cara chamado André Sansoldo, que está vivo até hoje, o cara é piloto de helicóptero, também sócio fundador do surf. Assim, foi um dos caras que começaram com Madeirite, aqui no Rio de Janeiro. E o cara começou a me falar sobre a relação entre um homem e uma mulher. No meio de um monte de maluco, né? Uma pessoa que começa a falar de uma forma profunda, aquilo cria você fica espantado. E ele falando de uma forma tão bonita, cara, de uma forma tão profunda, de uma forma tão detalhada, explicando o que é o amor, né? Que o amor é mão única, amor não é mão dupla. Quem ama transborda, não precisa ser alimentado, desde que você tenha muito amor no coração. Ele ia para o primeiro filho dele, casado com os dois estão vivos, ele e a esposa, com a Patrícia, ele mora em Copacabana. Hoje em dia ainda pega a marola de stand-up, tem seus 80 anos. Legal.
Mas o cara começou a falar sobre isso, a galera ali naquela doideira ali de final de tarde, enfim, funciona Sim. assim o Rio, né? Sim. Quando terminou o encontro, eu cheguei do lado dele e fui perguntar, pô, meu irmão, mas como é que você consegue, como é que você conseguiu sacar isso? Como é que, porque não era o habitual. Aí ele falou, não, estou fazendo uma tal de uma meditação aí que está mudando a minha vida. Aí eu falei, pô, cara, eu gostaria de conhecer esse troço. Porque eu realmente fiquei impressionado com a conversa dele. Os malucos ali na hora, nego nem ouviu, entendeu? Cada um em outra, na sua. E ele falou, legal, cara, eu vou te levar lá, é no centro da cidade. Eu falei, putz, esquece. Aí o cara em São Conrado com um cachorro gigante, eu morava com um pastor alemão lá. Sair de lá, abandonar o cachorro para ir para o centro da cidade, jamais. Aí o cara, ele não disse que ia levar, não. Ele falou, vai lá no centro da cidade. Eu falei, não, pô, não dá para sair daqui. E o cara era uma referência, ele era patrocinado pela Pepsi. Né? E que, imagina, ganhava dinheiro para fazer voo livre, naquela época, década de 70. Aí ele falou, não, eu te levo lá. Aí, pô, eu fiquei sem graça, né, bicho? Eu não ia dizer pro cara, não. O cara é minha referência ali, o campeão Sim. do voo livre, eu começando a voar. Né? Eu estava tendo aulas lá no final do recreio, que é onde o pessoal aprende a decolar. Eu lembro, né? na subida da serra. Aquela subidinha. É. Puta, um grilo danado, né? De se quebrar inteiro. Naquela época o troço era difícil, era enrolado. Aí eu falei, tudo bem, então me leva lá. O cara me levou uma semana, ele me pegava na Pedra Bonita, e não é na Pedra Bonita onde a galera conhece, não. Cara, você tinha que andar 1 quilômetro para dentro do morro ali, entendeu? Minha barraca não ficava ali na boquinha, ficava escondida debaixo de umas árvores, lá na casa do Cachaprego. Me pegava na barraca, me levava para o centro da cidade, me trazia de volta uma semana. Se tornou um grande amigo, um grande irmão. E, cara, quando eu voltei, depois dessa semana, eu já voltei bem mudado. Eu tinha saído de casa por briga com a minha mãe. Cara, passados aqui, sei lá, uns 3 semanas meditando, eu falei, pô, vou pedir desculpas para ela, cara, eu vou voltar para casa que eu tô maluco, eu não posso fazer isso com a minha mãe. Quer dizer, a minha vida começou a tomar um rumo, né? Sim. Começou a tomar uma direção muito suave, muito delicada, muito calma, muito tranquila, muito coerente. E esse foi o início da minha história num caminho que hoje tem 47 anos. Né? Lá se vão 47 anos, depois eu fui atrás do Maharishi, que foi o cara que trouxe a meditação transcendental. E como é que você chegou nele? Fala, galera, são mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a Guarda Diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça. Pois é, então isso começou a mudar a minha vida. Quando foi em 77, 78, 79, quando foi 79 já tinha 2 anos. Cara, aquilo foi uma pancada tão forte na minha cabeça, assim, boa, né? Foi uma mudança tão positiva. E olha que eu convivia com gente, assim, né? A gente diz da pá virada, né? Gente bem com grana, mas muito desequilibrada, as pessoas muito desequilibradas. E eu estava vendo que eu estava seguindo uma rota muito interessante, felicidade. E aí eu falei, eu quero conhecer esse cara, né? Eu quero conhecer o Pelé, né? Você joga bola, você quer conhecer o Pelé, né? Você luta jiu-jitsu, você quer conhecer o Rickson, né? Você pega onda, você quer, sei lá, de repente tá do lado do Kev Slater para saber qual é a dele. Normal. Cara, eu escrevi uma carta para ele, despretensiosamente, na verdade nem para ele, para a organização dele. Isso era 79. Quando foi em 80,
veio a resposta: você pode vir para cá. Só que você tem que comprar terno, gravata, você tem que estar bem, você tem que estar... Aí eu, mas como assim? Aí eu comecei a entender que a coisa da meditação, como ele trouxe para o Ocidente, tinha um viés muito científico. Não era um troço, senta aí e faz um jejum, ou sei lá. Sim. Não, era uma coisa acadêmica. O cara era um físico quântico. Porque senão o Ocidente não ia entender, não ia aceitar, ia falar coisa de maluco. Não. Isso foi a dele. Foi a grande sacação. Foi como os caras, de certa forma, levaram o jiu-jitsu para fora. Sim. Naquela época, 77, 78, início da década de 80, você não imaginava que o jiu-jitsu seria isso que é hoje em dia. Você está falando isso, eu acabei de ir numa apresentação do Rorion, em que ele produziu um documentário. Acabou que o documentário ficou meio... Ele não pôde divulgar muito, porque o UFC não liberou, então ele chamou alguns amigos. Tava essa turma aí, né, que você tá falando, alguns amigos aí das antigas. E o documentário mostrando exatamente o início, né, ali. Ele fazendo aqueles desafios, primeiro internos dentro de algumas academias, né, colocando um jornal, desafiando. Então a galera visitava a academia dele. E assim, depois ele construiu, ele falou assim, vamos mostrar isso aqui pro mundo, né, a eficiência do jiu-jitsu. E aí, dali pra frente, cara, o negócio tomou uma proporção que ninguém tinha a menor ideia do que ia acontecer, né, cara? Isso aí. Então, assim, e realmente eu vejo hoje o quanto a gente tem uma arte marcial nossa, brasileira, né? E a gente tava falando aqui também off, assim, você conheceu a família, né? Muitos da família. O quanto isso foi, cara, hoje tá no mundo e ganhando uma proporção, assim, absurda, assim. Né? É como as coisas, certas coisas boas, não todas, é o que aconteceu com elas, né? A coisa da meditação também, você imagina? Sim. Né? Um exemplo que você está dando, né? A meditação começou de um grupo de hippies, né? E assim, ninguém acreditava nisso, porque como os caras tinham uma vida muito diferente, passavam uma irresponsabilidade muito grande, assim, a princípio. Então ninguém acreditava que esse troço realmente fosse eficiente para o dia a dia, né? Para criar assim, pessoas que no campo material pudessem progredir. Cara, hoje em dia você vê as maiores empresas do mundo praticando meditação transcendental, os maiores atletas do mundo, o Djokovic, o Federer, né? Eu mesmo treinei a Fernanda Keller, o Flávio Canto, o Nauber do vôlei, 10 anos dirigindo, era o principal da seleção brasileira, metade da família Gracie, né? O pessoal que pega hoje onda grande em Nazaré, o Lucas Chumbo, Carlos Burli, enfim, esse pessoal todo passou por lá e me dá muito prazer, porque hoje em dia, assim, muita felicidade, porque eu vivo disso hoje, né? Imagina você viver de meditação, criar uma família na zona sul do Rio de Janeiro. Sim. Né? Assim, eu não ganhei grana de família, isso aí é tudo meu esforço, meu trabalho. Não, e com um propósito muito... isso aí. Muito propósito muito maneiro. Porque você vê, eu sinto, né? Eu falo isso, inclusive nas conversas, com isso aqui que a gente faz, né? Essa mensagem que a gente espalha, recebendo grandes referências, mestres. Cara, isso impacta a vida das pessoas. O que eu recebo, assim, de feedback é impressionante. Então, assim, eu falo, cara, isso aqui é uma missão que eu tô... né? Que caiu aqui no meu colo e eu tô, de alguma forma, me comunicando, né, e fazendo bem para muitas pessoas. Isso. Então, quando você consegue fazer esse trabalho, né, você fala, juntar tanta gente, eu vou passar por essa vida fazendo. Isso aí. Então, acredito que você, né, assim, com a meditação, cara, assim, o quanto você já ajudou, né, já espalhou essa semente, né? Isso que você está falando, eu vivenciei muito, porque chega uma hora na vida do cara, assim, o cara do mercado, o cara já fez o primeiro $1 milhão dele. Né? A família está legal, né? A empresa está bem estruturada, ele já conquistou materialmente, se não tudo, quase tudo, só que ainda tem um vazio. Você sabe como é. Eu sei, eu falo isso. Inclusive, eu ouvi isso, né? Não, eu ouço, eu sei, porque, de novo, né? Nós temos uma relação, acho que criado no Rio de Janeiro, vivenciando o que a gente falou, né? Essa comunidade dos esportes, né? A gente conhece gente de todos os tipos, né? Inclusive aqui, eu tenho alunos, enfim, que são celebridades, filhos de pessoas muito conhecidas. Então, a gente vê isso acontecendo.
né? Pessoas que às vezes têm muito ganho material, né? Mas externamente. Às vezes não tem uma vida, sei lá, tão feliz. Não é né? feliz. Tem outros problemas. Então, você vê que não é isso o caminho para a felicidade, talvez, né? Isso às vezes pode até ajudar, mas assim... Sem dúvida. Né? Não é isso que faz a essência. Essa plenitude, né? Do cara atingir uma felicidade. Então, esse sucesso da vida, quando eu falo sucesso, de novo, não está pautado só num ganho financeiro, né? A gente fala muito, teve até uma fala aqui que acabou viralizando do Ricardo Americano. Ele fala do estudo da amizade, né? Assim, do ciclo de amizade, o quanto isso está ligado à longevidade, né? Então, assim, são outras coisas. A história da esposa dele. A esposa dele fez o estudo em Harvard, enfim. Então, a gente vai entendendo isso, né, cara? E eu acho que nós somos mais conectados. Eu sou muito conectado também com a natureza, né? Essa coisa do esporte, principalmente esporte de contato com o mar. Eu fiz um documentário que foi premiado aí internacionalmente, falando um pouco dessa história da conexão do humano, né, com a natureza, principalmente o mar. Cara, o quanto isso é forte, o quanto isso nos preenche, né? Nos leva para uns lugares, assim, que fala assim, cara, não tem dinheiro que pague, né? Assim, e tem muita gente com dinheiro que não tem noção dessa experiência, né? Dessa profundidade. Exato. Né? Então, assim, é isso, né? Essa busca realmente é o que todo mundo, na verdade, está buscando. Mas às vezes está até cego no caminho, né? Porque o que passam pra gente não é isso. Compra uma pilha errada, né? Exato. Então, assim, acho que o mundo hoje, né, assim, leva para uma normalidade, né? Leva para talvez essa visão de você querer ter mais bens materiais, né? A gente deixa de lado, talvez um lado até mais humano, né? Quando a gente entende que nós somos humanos, né? E que temos vários sentidos, né? Tem todo esse lado energético espiritual, que é uma coisa que também eu trago muito para a conversa. Fala assim, cara, tem um mundo de coisa que muitas pessoas não estão nem vendo, né? Porque a busca, o caminho que tá todo mundo indo, talvez se distancia disso tudo, né? E as grandes doenças hoje, né, do mundo são as doenças emocionais, né? Que talvez está muito ligado, né, com isso, com essa aceleração, né, de informação na mente. O que eu pude perceber, André, é que quando a gente fala sobre natureza, né, e a nossa galera é muito ligada à natureza externa, né, que é a água, é o vento, é o ar, é a areia, floresta, o verde. Mas existe a essência disso tudo que é interna. Entende? A natureza começa dentro de cada pessoa. Eu sei que o que eu estou falando pode parecer muito subjetivo, né? Mas de onde vem a vida? Ela começa num campo muito natural, absolutamente natural. Num lugar onde as leis da natureza, elas nascem. A pergunta é, de onde é que vem todas essas leis que regem o universo? Que você observa na física, química, matemática, ciência de computação, fisiologia. Essas leis também nascem dentro do ser humano. Isso não é viagem, não é delírio. Então, quando você é capaz de captar esse campo da lei natural que nasce de um sentimento profundo de paz interior, isso não só te reconecta, como te conecta com tudo que está do lado de fora. Entendeu? É isso que faz com que, por exemplo, o Gary Lopes hoje em dia busque a meditação. Sim. É o que foi, né? Assim, pessoas que evoluíram nos seus esportes, elas entenderam, como você estava falando, que no tatame você procura no final da aula dar uma volta calma, uma coisa reflexiva, o mais do que isso, um feeling de paz. Quer dizer, quem chega até o fim de um esporte começa a perceber que, fim que eu digo assim, evolui muito, começa a perceber que o passo seguinte ele é interno. Total. Não é externo. Né? Você pode dar como exemplo aí, não, a vida é como entrar no mar. Outro dia eu estava vendo o Gary Lopes falar disso. Né? Você passa por várias ondas que quebram na tua cabeça. O objetivo é chegar no outside. No outside você encontra a calma, a quietude e ali você espera o set, né? Espera as ondas e tal. A vida, de certa forma, é isso. Quando você chega no final dessa história toda, que você senta lá fora, você vê que, na verdade, é você com você mesmo, cara.
Não é com a onda, não é com nada, é você com teus sentimentos mais profundos, com teus medos, né? Com a felicidade na raiz dela. Então, isso eu comecei a perceber que eu alcanço quando eu medito e me sinto muito em paz. A paz, ela é viva. Para a maioria das pessoas, você está falando num mundo muito agitado, muita tecnologia, né? Muita informação. Né? Isso faz com que a pessoa fique tão embaralhada que ela começa a perder um sentimento de ligação com a própria vida. Isso é interno. Quando você se acalma muito mesmo, você começa a perceber de onde vem um pensamento. E o pensamento vem de um lugar que não é pensamento, ele vem de uma fonte. É como a água, você vê a água correndo na rua, ela tem uma fonte. Então, quando você chega na fonte, a água é limpa. Quando você chega na fonte dos pensamentos, você tem que estar por trás deles. Você ganha uma lucidez tremenda. Você consegue filtrar o que você pensa, muito. Então, você melhora muito o teu tempo, porque você não vai perder tanto tempo. Você melhora muito o seu rendimento financeiro, material, porque você não vai gastar dinheiro com tanta idiotice. Você ganha saúde. Né? Por quê? Porque você não está tão estressado, não está tão tenso. Né? Você não pensa tanta abobrinha. Porque quanta abobrinha o cara pensa ao longo do dia? Quantas besteiras o cara pensa? Né? No final das contas, tempo é uma preciosidade. Muito. Você vê alguns grandes mestres falando, né? O que é mais valioso na vida? O tempo. Exato. Então, assim, se você perde muito tempo com a abobrinha, você está perdendo a tua vida. Entendeu? Então, eu comecei a perceber isso. A natureza, ela, na sua essência, ela mora dentro de cada pessoa. A árvore é um reflexo. A onda é um reflexo. Sabe? O ar é um reflexo. As montanhas são um reflexo. Tanto que tem pessoas que passam por tudo isso e não vem mérito nenhum nessa história. E tem outros que não tem nem eira nem beira, e você vê que o cara é uma potência de sabedoria, né? O cara sabe nem escrever. Quanto a gente não conhece assim, né? E isso, cara, me deixou fascinado. Com 17 anos de idade eu falei, Cacilda, eu voava na época, saí do surf para o voo livre, já para poder experimentar aquela imensidão, porque o surf é uma onda. Voo livre não, é o céu inteiro. Né? Tem a malandragem muito animal. Muito animal. Essa malandragem de você entrar numa térmica, voar perto de uma montanha, o lift, né? o vento, aproveitar o vento, chupada de nuvem, né? Se emburacar na nuvem, é uma coisa que é grande pra caramba. Cara, e eu comecei a perceber mais adiante no voo livre que tudo isso, na verdade, está contido no ser humano, está dentro das pessoas. Eu fiz educação física. Eu cheguei a dar aula em mestrado, em pós-graduação na Gama Filho. E eu perguntava muito para os alunos dentro de sala de aula, fulano, o que você acha que vai acontecer com você se você se acalmar muito? Vamos supor que agora, sala de aula, eu vou pedir para todo mundo se acalmar. O que vocês já acham que vocês vão sentir? Né? A garotada respondia, sono. Então, para a maioria das pessoas, o silêncio ele não é perceptível. Ele não é curtição. Porque parece que quando você se acalma, você perde o interesse pela vida, você dorme. E não é isso. O nego está errado. Ou você está perdendo tempo. Isso é um erro crasso. Tem que fazer coisa, eu tô aqui parado e tá cheio de coisa pra fazer, eu tô aqui parado. Você vê o Rickson, né? Não sei se já entrevistou o Rickson. Assim, você vê que hoje em dia é isso, né? É um jiu-jitsu invisível. Exato. O Rickson foi assim, eu acho que eu faço até essa pergunta pra ele, né? Assim, como que ele foi pra esse lado mais holístico ali do... Ele chegou ao fim do esporte dele, é o que eu tô te dizendo, chegar ao fim de um esporte, ser um super campeão, né, te dá a possibilidade de sondar até onde mais eu vou. E você vê que o lado de fora já não tem mais aonde ir. Porque não é uma questão mais de ser reconhecido. Não há mais necessidade de ser reconhecido. Então você começa a perceber que o verdadeiro jiu-jitsu ele está em superar adversários, oponentes, que são dificílimos.
tipo que está acontecendo com ele hoje, eu imagino. Sim. Né? Hoje ele entende que os oponentes são outros. Né? Os oponentes são os sentimentos indesejáveis. Né? É a mágoa, é o rancor, é o medo. O medo, de certa forma, é até bom. Eu não vejo medo como uma coisa ruim do que tange ao esporte, a própria vida. Você tem que ter medo em alguns momentos. Né? Mas ele fala isso, né? Que o medo é uma inteligência. Não é problema. Né? Se a gente não tivesse medo, a gente ia pular da janela. Tem a dúvida. Mas as limitações em termos de um caráter ruim, entendeu? Mesquinhez, né? A pobreza de espírito, né? Uma coisa de egoísmo. Isso aí você tem que superar, bicho. O tempo que você tem de vida nesse planeta é para vencer esses oponentes. Eu vejo assim. Entende? Eu quero tempo na minha vida, especialmente para ver se eu consigo ganhar disso. No bom sentido. Né? Diz que Buda tem é acreditado ele, uma frase muito interessante, que diz que você sempre tem que trazer os seus demônios para tomarem um chazinho contigo. Não é bom você fugir dos seus demônios. É bom você estar perto deles para você poder identificá-los, né? E poder se proteger na hora que eles armarem para cima de você. Né? E o que a gente vê, em geral, é que as pessoas fogem das dificuldades, buscando a vitória no externo, que tem o seu barato. Mas chega uma hora que não há mais necessidade de vencer o externo. Eu me lembro que uma vez encontrei com o Rickson aí na praia, tinha um campeonato, eu acho que o Breno Sivac, a galera andou criando aí, um campeonato que era jiu-jitsu e surf. Eu participei de algumas edições e organizei, inclusive algumas também junto com o Breno. Legal. O Breno é um bom amigo, eu gosto dele. Meu aluno também. Legal. Mas aí o Rickson estava perto e o Rickson, não sei o que rolou ali, e que ele não ia entrar na competição do jiu-jitsu. E eu perguntei, achei, você não vai entrar no jiu-jitsu? Aí ele virou assim e falou, você acha que eu vou dar um mole para esses caras? Achei o máximo. Chega, não tem mais. Imagina se eu perco, sei lá, se o cara me dá uma chave de braço, aí não, chega, acabou. Isso aí não tem mais o que... Então, eu vejo hoje em dia isso como sendo os grandes opositores à felicidade, entendeu? Você quer ser feliz, você tem que adquirir liberdade. E liberdade não significa poder sobre a matéria. Né? Você vê que tem pessoas, não só ricas, mas tem pessoas que são muito inteligentes e são pessoas extremamente sofridas. Sim, de novo, né? Voltando para o nosso ciclo ali, a gente conhece alguns, eu conheço. Né? Isso me deu, me trouxe, inclusive, esse questionamento. Né? Você fala assim, mas... Qual é a da vida? O cara é muito inteligente, mas sofre. O cara é muito rico, mas tá sofrendo, sabe? Assim, então você fala assim, né? Não é só esse caminho que existe. E ao passo que a gente encontra, no jiu-jitsu você encontra muita gente simples, muita gente humilde, porque aquilo ali é um dom que independe né, de estudo, né? É um feeling, né? Eu ali no Voo Livre, eu fui morar num lugar onde morava o seu João da Asa, que era o cara que resgatava os caras quando caíam de asa. Uma família imensa, um monte de filhos, neto, bisneto, que hoje em dia são todos, fazem voo duplo ali. E o cara era uma sabedoria fantástica, o bicho não sabia nem ler nem escrever. Quantas vezes você tem empregada em casa, que é uma pessoa que te dá a lição de vida. Né? A pessoa acordou 4h30 da manhã para chegar na tua casa às 7, 7h30, né? Cheia de limitações, né? Não tem plano de saúde. Né? Pegar van, trem, o cacete A4 para poder chegar na tua casa sorrindo, porque se chegar mal-humorada é um terror, né, bicho? Ninguém vai querer uma pessoa mal-humorada. Então, enfim, eu acho que a vida corre para esse lado, né? Uma felicidade plena. Não é só uma felicidade nessa área ou naquela área. E eu não quero dizer que eu seja megalômano, não, o cara quer tudo. Não é isso. Mas eu estou com 65 anos de idade. Né? Quanto tempo eu tenho útil? Né? Hoje eu tenho inimigos que são mais importantes para eu batalhar do que necessariamente adoro Bali. Mas hoje os caras me ligam de Bali, Marcos Pérez, o Tip, Saboia, vem, estamos te esperando e tal, o Gui está indo para Bali agora, enfim, Migama. Mas assim, hoje em dia, cara, eu vou te dizer, eu vou ali para Maraú, umas bancadas de coral boas, sabe, ali eu me encontro, pego minha ondinha, vou para casa, sento para meditar com a minha mulher que me atura, já é o suficiente. 22 years
national champion, undefeated, 2weight division, my weight, the open division for 22 years. I never lost a match. I never have my guard pass in competition, in training. I prove Hélio Gracie have the best technique in the planet. Well, nothing like 22 years undefeated in 2 weights. That's the first time I make this course online. I never been building before because I'm very strict in showing these techniques. It never be again. You don't lose this opportunity. Come train with me. Legal. Voltando lá para a história lá do mestre, né, do guru, que você, enfim, teve essa conexão depois da carta que você escreveu. Sim. Como é que foi essa experiência, né? Você estava contando a história que você teve que comprar roupa, enfim. Isso. Como é que foi e até talvez até explicando essa coisa da meditação transcendental e a diferença das outras que existem, né? Olha só, eu sou um cara que, como qualquer, enfim, pessoa interessada, você busca sempre o melhor, né? Se você tem o número 1, você não quer o número 2. Você quer treinar com o melhor, Sim. Você quer comer a melhor comida, de boa. Sim. Né? Você quer dormir na melhor cama que você encontrar, na melhor casa que você encontrar. Então eu andei checando muito as técnicas de meditação e vi que elas eram muito difíceis. Eram técnicas que... Né, até outro dia eu mandei um recado para o Rickson, por intermédio de quem? Do Carlinhos Gracie. Carlos Gama. Ele comentou contigo? Não. Pois é, Carlinhos é um grande amigo, também é meu aluno, mas o Rickson aprendeu a meditar e depois ele preferiu a coisa da respiração. E eu estava falando para o Carlinhos, isso é muito obsoleto, cara. Mas o Rickson não se deu muito bem, até porque ele não aprendeu. Aí eu falei, ele não aprendeu comigo. Para ele me dar uma chance. Eu vou mostrar para ele como esse troço é fácil e é bom. Por quê? Tem respaldo científico, que é um troço maneiro porque te dá segurança. É uma técnica que tem uma tradição super segura. Maharishi foi um cara iluminado, o mestre dele, o Swami Brahmananda Saraswati, foi outro iluminado. O mestre do mestre dele, o Swami Krishnananda, foi outro iluminado. Então tem uma cadeia sucessória. É que nem você treinar com um cara que foi aluno do Hélio, do Carlos. Lá no Voo Livre, cheguei a voar com ele. O magrinho que ganhava de todo mundo, morreu do Voo Livre. Pepe? Não, da família Gracie. Hollis Gracie. Você quer treinar com o aluno do Hollis, porque né, ficou aquela coisa, o Hollis sabe tudo e tal. Ele realmente... enfim... O Rickson fala, né, no livro, inclusive, ele era o número 1 ali, né? Então, assim, você quer a tradição mais eficiente. Respaldo científico, os caras são feras, a técnica é fácil. Em questão de uma semana você tem um efeito transformador na tua vida, não queria outra coisa. Então eu falei, o que eu quero é me aprofundar nesse negócio. Aí comprei essas coisas todas que me mandaram comprar, eu tinha autorização. O curso era na Colômbia, naquela época em Medellín, época do Pablo Escobar, o negócio pegava fogo. Só que não era em Medellín, você subia as montanhas, 3h30 de viagem, ia para o monastério lá em cima. Eu soube que o Maharishi ia passar por lá. Eu falei, ali eu quero ficar até ele chegar, porque eu vou colar nele se eu puder. Cara, passei 8 meses lá em cima e ele não apareceu. Esperando, mas enfim, foi super enriquecedor, meditando, 3 horas de manhã, 3 horas da tarde, assistindo vídeos do Maharishi e tudo mais. E aí no finalzinho, olha, ele vai passar por aqui e ele vai para Porto Rico. Eu falei, putz, graças a Deus, vou ver o mestre. Não passou. Isso era 1981, dezembro de 81. Legal, voltei para o Brasil. Eu tinha ganhado um título de professor de meditação transcendental. Aí deu 81, entramos em 80, comecei a dar aula em 81. 82, 83, 84, o Tancredo ia tomar posse, né? A transição ali do regime de um regime para outro. E o Maharishi era amigo do Tancredo, 1985, Brasília. E aí o Maharishi veio para Brasília. Meu irmão, ali eu colei com o bicho, falei, daqui eu não saio mais. E aí eu passei meses ali com ele em Brasília, junto com outras pessoas, mas ganhei uma proximidade.
consegui conversar com ele, fiz algumas perguntas, fiquei muitas vezes na sala com ele durante horas. E um belo dia, isso eu já contei aí para alguém, eu estava andando lá era o Hotel Nacional, em Brasília. Mari estava passando com um séquio, né, os monges do lado dele, aquela coisa toda. Eu estava ali em pezinho, cara, eu não sei porquê, ele veio falar comigo, enfim, a gente já tinha alguma proximidade. Veio falar comigo e perguntou, você conhece alguém que possa tratar de uma senhora com câncer da nossa comitiva? Pô, eu fazendo alimentação Grace há anos, já amigo do Carlinho, do Crowley, do Hillion, e todo mundo falou, pô, eu sei. Eu não ia perder essa oportunidade de dizer eu sei de qualquer maneira, né? E aí foi essa história que eu aproximei o professor Carlos, do Maharishi Mahesh Yogi. Os dois se tornaram grandes amigos. É mesmo? Grandes amigos. Cara, os caras conversavam no telefone 4 horas seguidas. E o telefone, a única forma era a viva voz, né? Porque não tinha, você imagina, era o início do laptop. O telefone não tinha. Sim. Não tinha esse telefone que a gente conhece hoje. Sim. Cara, eu como tinha feito a ligação, aí eu ganhei esse prêmio de poder ficar do lado, porque aí o professor Carlos, Maharishi, o Kleber ali junto, o Kleber fez a ponte, Carlinho, tudo certo aí, o professor Carlos pode atender e tal, pode e tal. Carlinho deve se lembrar bem disso. O professor Carlos, acho que estava em Teresópolis, na casa que eles tinham, não sei se ainda tem lá, e o Maharishi no Hotel Nacional em Brasília. Mas, cara, isso foram meses, e os dois começaram a aprontar juntos, enfim, queriam criar uma universidade de medicina natural em Terê, na casa do Carlos. E o Maharishi achava que a casa do Carlos era pequena, porque o troço tinha que ser um troço gigante e tudo mais, e queria botar o Carlos Gracie de reitor da universidade. Enfim, cara, o troço foi evoluindo, o Maharishi comprou um hotel no Osso, em Brasília, gigante, para a universidade, levando adiante, aí, pô, advogado, um monte de coisa, fez o treco funcionar, cara, o governo embarreirou. Embarreirou. E depois vieram outras coisas muito inferiores que o governo liberou, mas nós tivemos esse azar na época que seria a comunhão, né, o casamento ali do grande mestre da meditação, com um grande mestre, não só das artes marciais, mas da alimentação natural, da medicina natural. Sim. Que beneficiou quantas pessoas, cara, com o estilo de vida dele, como você mesmo citou agora. Sim. E foi essa história. Ali eu passei muito tempo ao lado dele, no final das contas, meu irmão, que estava lá também, ele pediu para se tornar ministro da organização e tudo mais, meu irmão não quis. Uma galera voou com ele, foi para a Índia com ele, e eu permaneci no Brasil, e aí, pô, já tinha um gás. Né? Me lembro que não tinha me formado em educação física, e numa reunião lá, ele estava falando sobre a universidade com o professor Carlos, quais as matérias que deveriam ter na universidade, e eu fiquei pensando, pô, mas como é que não tem educação física, cara? Não tem possibilidade de não ter. E quais eram as matérias? Hã? Quais eram já as matérias que eles estavam propondo? As matérias eram física, química, matemática, ciência de computação, mas tinham mais coisas. Você ia estudar o Ayurveda, né? Você ia estudar o quê? Todos os princípios de pressoterapia, massoterapia do Ayurveda, Abhyanga, Shirodhara. Você estudaria o quê? O princípio eletromagnético das pedras preciosas, semipreciosas, sobre a saúde, que é um troço que se vê hoje em dia, usar cristal, essas coisas todas. É muito mais aprimorado. Ali só tinha gênio. Físicos renomadíssimos e tudo mais. E eu levantei o dedo, cara, com uma vergonha. Pô, sala não, era um auditório, devia ter o que, sei lá, umas 400 pessoas no auditório. Eu falei, Maharishi, educação física. Ele olhou para minha cara e não entendeu. Né? Eu já imaginava, falei, puta, vou pagar maior mico aqui, todo mundo me olhando, eu de terno e gravata, né? Todo mundo de terno e gravata. Imagina se era 85, eu tinha 25 anos de idade. E aí alguém do lado, ele perguntou, mas que troço é esse? Né? Perguntou, o que é isso? O cara, educação física, o cara explicou lá em inglês. Eu fiz a pergunta em português, porque ali era uma plateia, maioria de pessoas, de brasileiros.
Aí o cara explicou o que era educação física, ele virou assim, ele olhou para mim e falou, muito bem, muito bem. Eu falei, puta, graças a Deus. Aí ele continuou, mas educação física é pouco. Na verdade tem que ser educação física, mental e espiritual. Eu falei, puta, que sacada. Né? No meu nível de pequenez, né, cara? Um cara pequeno, assim, de entendimento. E aí ele falou assim, tem mais. Você vai ser o diretor dessa área da universidade. Ah, meu irmão. Falou na hora. Na hora, 400 pessoas, o cara me nomeando diretor, né, com o Carlos Grace de reitor. Né, aí a galera se bateu palma, todo mundo bateu palma, eu levantei, agradeci e tal. Humildemente, né? E essa foi uma coisa marcante na minha vida, né? O grande mestre da meditação pedindo, porra, quem sou eu? Uma pulga, né? Pedindo para eu coordenar a área de educação física. E dali em diante eu falei, quem sabe se isso para mim não é uma missão. Sim. Levar para a educação física um conceito de repouso que as pessoas não têm. Porque você é mais novo, mas enfim, educação física sempre foi grossura. Hoje já se entende, né, a importância do repouso para tudo, né? Volta calma, né? Assim, de tudo. Técnicas meditativas e tudo mais. Mas você imagina que naquela época, quando eu levei isso para Gama Filho, eu só faltei ser agredido. Entendeu? No final do currículo lá, eu falei, agora eu vou abrir uma academia de meditação no Leblon. Você fala, porra, cara, né? Vai trabalhar numa academia. Eu tinha Henrique Beias na época, era grande Henrique Beias. Trabalhar na academia, vai dar aula em piscina, porque tinha muito isso. Vai trabalhar com futebol, com basquete, com vôlei, porque era isso que tinha. Eu falei, não, eu quero ensinar as pessoas a meditar. E foi uma viagem ali. Eu pensei, um dia as pessoas vão entender que essa matéria é importante. Dito e feito. Demorou pra cacilda, mas chegou uma hora que a tecnologia entrou. Não vou nem culpar a tecnologia. Mas, com toda a velocidade tecnológica, as pessoas se esqueceram de parar. Sim. Quando você precisa parar, você tem que ter um apoio para poder dar um golpe. Enquanto uma perna anda para frente, a outra tem que estar parada no solo. Quer dizer, a natureza mostra que tem que ter um ponto fixo. Sim. Esse ponto fixo é onde está o equilíbrio para você poder disparar o seu ataque. No bom sentido, seja para uma relação afetiva, seja para praticar um esporte, ou para você fechar um negócio. Sim. Né? Você tem que ter um bom argumento, você tem que ter um ponto fixo. Tem que estar bem. E, cara, e funcionou. Aí eu acabei levando para educação física essa história, treinei um montão de atletas, Vitor Belfort, gente pra caramba, do MMA, uma galera, nem me lembro mais hoje em dia, que foram muitas pessoas. Imagina, 44 anos fazendo isso. E depois eu me desliguei um pouquinho, continuo ainda com educação física, mas levei para outras áreas. Para o nível empresarial, levei para a área da saúde, porque, né, você está falando da tua esposa com a Ayurveda, se coaduna muito. Né? O Ayurveda tem essa base de equilíbrio dos 3 doshas, Vata, Pitta e Kapha. E você só tem isso se você estiver muito estável. Então aprendi a levar isso para muito. Dei aula em presídios. 3 anos ensinando meditação em cadeia, Papuda, Centro de Reabilitação e Custódia, Penitenciária Agrícola de Neves. Foi uma barra e foi uma experiência bacana. E hoje em dia eu tomo isso como minha missão de vida, assim como você está tomando podcast aí como tua missão de vida. Né? Muito animal. Poder, né, de novo, conseguir transformar de alguma forma, de uma maneira positiva a vida das pessoas, cara, isso não tem preço, né? Isso é incrível. É muito, muito animal e satisfatório, assim, né? E principalmente através do que você acredita. Isso. Né? Então eu, na minha vida, o jiu-jitsu também entrou mais ou menos por volta de 16, 17 anos. E dali eu nunca mais parei, né, de praticar. E o meu entendimento com esse tempo todo, não só praticando jiu-jitsu, outros esportes, inclusive vivenciando em paralelo ali um mundo profissional corporativo, cara, porra, isso tudo me deu um monte de informação, insight, inclusive vindo de outras pessoas. Porque às vezes você mesmo nem se reconhece, né, cara? Mas as pessoas vão falando algumas coisas. O Guto, por exemplo, foi um cara que falava muito esse negócio do jiu-jitsu, assim, da minha tranquilidade, às vezes, de resolver algumas coisas, né? Da minha postura, da minha atitude, da minha coragem. Então eu falo assim, cara, tem muitos princípios
da vida que, cara, essa formação marcial, ela me deu. E é isso que eu quero, de alguma forma, passar para as pessoas. Porque, para mim, esse é o jiu-jitsu mais valioso que tem. Isso. Né? É o que a gente saber lutar, beleza. É importante, é legal, né? No lado esportivo, no lado de defesa pessoal. Mas eu acho que o mais rico dessa história toda é você ir para a vida entendendo, né? E, de alguma forma... a profundidade que isso tem. Porra, isso eu acho incrível no discurso do Rickson. Sim. Assim, a galera... claro que muita gente já deve ter percebido, mas a gente não leva a sério. Né? O verdadeiro combate, ele é interior, cara. Sim, exatamente. Entendeu? A gente estava falando de jiu-jitsu, veio de um meio monástico. Exato. Né? Então ele acaba retornando para a sua origem. Sai da grossura, sai da superfície. Sim. Né? E eu acho que então isso ocorre com muitas pessoas. Quando você chega a um ponto assim muito elevado no que você faz, você acaba descobrindo que a saída é por dentro. Sim. Não tem saída por fora, irmão. O lado de fora, tudo tem início, meio e fim. Se você deposita a sua felicidade em algo que seja relativo, sua felicidade se torna relativa. Uma hora você está feliz, uma hora você está infeliz. E aí vem a gangorra da vida. Uma hora você está triste, uma hora você está alegre. Uma hora você está deprimido, uma hora você está ansioso. Que vida é essa, cara? Onde você é um cachorrinho, né, na coleira de outras pessoas, do mundo, né? Porque você está à mercê. Isso já acontece. Tudo bem. Mas tem que acontecer o mínimo possível. Sim. Né? Você tem que ser dono do seu destino. Esse é o verdadeiro samurai. Sim. O verdadeiro samurai, ele não vence sempre. Mas ele vence o interior dele. Porque em algum momento ele pode ser no externo derrotado. Isso pode acontecer. Sim. Que não seja nem por um outro combatente, mas por uma doença. Né? Por coisas que são alheias à sua vontade, à sua capacidade de operar ali, porque vem do universo. Sim. Então, e muitas vezes vem pelas suas emoções, enfim, né? Uma carga energética. Seus erros. Tudo bem, tudo bem. Às vezes você nem sabe como, mas as coisas vêm. Sim. Entende? E o samurai, assim, conversando com o Rickson, vendo o lado dele de novo, eu tenho ele muito como referência, como a gente tem, né? Assim, esse poder interior, essa força, essa nobreza, né? Essa habilidade, essa resiliência, habilidade de se levantar, de passar os obstáculos. O final disso tudo é interno. Então, quando eu saquei que você precisa de silêncio para poder lidar essas batalhas maiores, inclusive as batalhas externas. Porque quando você vai para uma competição, você tem que ter muito silêncio dentro de você. Você tem que antecipar o movimento do oponente. Sim. Você tem que imaginar, a palavra não é imaginar, você tem que perceber o que ele vai fazer. Você tem que estar muito presente. Muito, né? Muito. E isso depende de quanto você está inteiro, né? A presença é inteiro, na hora que você está diante do oponente. Se você se perde, você deixa de perceber um micro detalhe numa mudança da pupila dele. Exato. A hora que um jogador dá um chute perfeito para o gol, a hora que uma bailarina dá uma pirueta perfeita no municipal, né? A hora que alguém pega um tubo perfeito em chopo, você vai perguntar, mas o que passava na tua cabeça naquele momento? Os caras todos vão te dizer, nada. Vai por mim, porque eu estou acostumado a perguntar para os caras. Sim. Porque se passar qualquer pentelho na tua cabeça, você erra. Exato. Entendeu? Sim. Então isso me empolgou muito e por isso eu levei para o esporte. Você precisa desse centramento. Não adianta você ser um cara bom tecnicamente apenas. Não adianta você ter uma estrutura física boa, ter uma boa alimentação, que é muito bom. Você precisa ter um bom sono. E às vezes um bom sono não é suficiente para te proteger na hora que você tem que entrar em Nazaré. Né? Conversando com o Lucas Chumbo, com o Carlos Burli. Os dois vieram aqui também, a gente conversou muito sobre, inclusive, isso, assim, não é físico, né? E a gente vê, porra, os caras que conseguem fazer não são os caras mais fortes, né? Então você fala assim, a preparação é muito mental. Muito. Imagina que o cara, às vezes, passa 3, 4 noites sem dormir.
Porque o swell está entrando. Sim. Swell de 50 pés, 60 pés, 100 pés, o cara... Porque tem medo envolvido na história. O Burley fala muito isso. O Burley, inclusive, ele falou na nossa conversa, falou assim, cara, a gente entra numa adrenalina tão alta que o difícil é depois desligar isso da cabeça. Isso ocorre com todo mundo, né? Assim, se você vai para uma luta, você vai para uma apresentação de teatro, você faz uma cena para o cinema, você faz uma apresentação num palco para 1000 pessoas, você vai vender um produto. Sim. O resquício que isso gera, cara, os resquícios disso podem não ser legais. Entendeu? Você ganhou o Oscar, mas depois você não dorme. E não é nem não dormir, tua cabeça fica tão envolvida com aquilo que você começa a fazer idiotices. E você se perde nessa coisa toda. Você tem que voltar pro teu eixo muito rápido. Dificílimo, cara. Deve ser muito difícil. Isso é para um samurai. Sim. O samurai, ele não fica tempo fora dele. Ele vai ali ao combate, terminou o combate, ele se recolhe, ele poupa energia. Sim. E quando você está estressado, você não poupa energia. Você só gasta, porque você não dorme. Não. Você está excitado. Sim. Então é interessantíssimo, cara, a relação que isso tem com atividade física. Foi isso que o Maharishi, você vê que doideira, né? Que é um monge, ele instigou isso na minha cabeça. Falou, cara, não tem movimento sem repouso. Você quer aumentar a sobrecarga, você quer dar sobrecarga para um atleta, a capacidade dele de descansar tem que aumentar. Mas como? Sei. Porque você não vai subir na vida só assumindo responsabilidade. Porque quanto mais responsabilidade, mais problemas. Quanto mais problemas, mais estresse. Quanto mais estresse, menor a capacidade de gerenciar problemas. Como é que você vai fazer? Então você tem uma vida curta como campeão. Vamos botar dessa forma. Você quer ter uma vida longa, você quer ter êxito na relação com esposa, não só com esporte, com esposa, com sociedade, com política, com tudo mais. Você tem que ter esse steady state muito bem estruturado. Esse estado estável tem que estar dentro de você. E essa é a história. Você quer transformar seu estilo de vida com base nos princípios do jiu-jitsu? Meu nome é André Bintang, faixa preta jiu-jitsu há mais de 20 anos. Eu criei uma mentoria para te ajudar a ter mais clareza e equilíbrio através dos princípios e a filosofia do jiu-jitsu. Clique no link que está aqui embaixo e curta essa jornada. Políticos já te procuraram para fazer um trabalho? Já. Porque realmente, você falou isso, eu falei assim, porra, cara, a vida desses caras. Eu recebi aqui já dois, né? O Luiz Lima, o Rommel também. Os caras eu peguei muitos, envolvido com isso. Porra, deve ser uma carga energética, meu irmão, de estresse, de tanta maluquice. Não tenha dúvida. O antigo ministro da Economia do Bolsonaro, a gente ensinou ele a meditar. Paulo Guedes aprendeu meditação transcendental. Os caras que buscam meditação transcendental são as pessoas mais sobrecarregadas. E o cara já não aguenta mais, bicho. Da mesma forma que a pessoa que ganhou muita grana, chega uma hora que ela vê que ela está vazia. Sim. Né? E a pessoa que está crescendo, ela tem que entender que para crescer ela vai ter que se confrontar com problemas. Se tudo der certo, isso aqui vai se transformar num palco. De boa. Significa que não vai ter mais um cara só. Você vai ter que ter uma puta de uma equipe com 15 sujeitos em volta de você para fazer o circo funcionar. De boa. Né? Então, isso é com a vida de todos nós. A gente quer crescer. Crescimento implica em problemas. Sim. De boa. O Charuto falava isso, o Ricardo Rios falava, quanto maior o negócio, maior o problema. Maior o problema. E você, como é que você vai aguentar isso? Tomando Lexotan? Malhando, não é. Porque quando você malha, você gasta muita energia. Você precisa ter energia sobrando, que é para poder lidar com a pressão na hora que ela vem. Pressão emocional. Né? São os baques que a vida te dá. Você não pode estar esgotado. Depois de 3 horas de surf, se me botar no mar perfeito, hoje em dia eu ando meio ruizinho. Mas até bem pouco tempo atrás, você não quer sair da água. Não. Uma perfeita atrás da outra. Você vai na exaustão. Na exaustão, você fala, não, só mais uma.
porque vai ser difícil eu voltar para um mar desse. Então, quando você sai da água, depois de 2, 3 horas pegando onda, você está um trapo. Entende? A paciência está no pé. O que você quer é uma cama. Entendeu? Você não quer mais nada, mas você tem o dia inteiro ainda para atender pessoas e estar com a sua família no final do dia. Então, o estresse, ele bloqueia a eficiência. Não é através da atividade física que você vai eliminar estresse. Não é. Isso depois, em outro momento, eu vou delinear para você, porque isso foi meu estudo em mestrado. O que elimina estresse é repouso, estresse é sobrecarga. Você não elimina estresse malhando, você elimina energia defasada malhando. E aí a sensação que você tem posteriormente é boa, porque, putz, já não quero mais matar o cara. Legal, tô me sentindo bem, tô relaxado. Mas o estresse não foi eliminado. O que foi eliminado foi a energia defasada. O estresse, ele é neurofisiológico, ele está dentro do cara. E você só elimina esse estresse se o corpo tiver a habilidade de limpar aquela área. O corpo é inteligente, as células são inteligentes. Sim. Os mecanismos de fagocitose, pinocitose, membrana, núcleo, complexo de Golgi, mitocôndria. Cara, você reproduz uma pessoa com uma célula. Então, para você deixar o corpo ficar esperto, você tem que parar. Mas eu não sei parar. Ferrou, meu camarada. Esse é o teu próximo passo, é aprender a parar. Você tem falado aqui na conversa muito dos samurais, né? E, enfim, falou do seu mestre também. Então, esse lado, isso é até uma coisa que eu falei com o Rickson também, assim, esse lado do Oriente, ele olha muito, né, para o corpo, mente e espírito, né? Para essa parte espiritual do negócio. E a gente já no Ocidente, se perde nisso. A gente olha muito para o material. Né? Então, enfim, por que você acha, né, que acontece isso, né? E porque, assim, o próprio samurai, que é um guerreiro, né, ele tem esse momento, né? Tudo que ele faz, ele tem um ritual, enfim. Então, e a gente vê as coisas de uma outra forma, tudo tem que ser rápido, né? Eu não entendo essa relação do tempo direito, eu sou menos conectado com esse universo, né? É isso aí. E a gente acaba talvez perdendo. Acho que você já explicou. Eu acho que a gente, com o passar do tempo, a gente perdeu a comunhão, né, com a essência. Né? Quando eu uso o termo samurai, eu uso em todos os sentidos. Não é o cara que é um técnico em luta, em arte marcial. Não é isso. O samurai é um indivíduo completo, né? Uma pessoa que é corpo, mente, espírito. E eu não sei como é que eu não tinha sacado isso tão profundamente até o momento em que o Maharishi tocou nisso. Né? Porque é óbvio, né? A vida não se resume em ganhar fisicamente de uma pessoa. Depois que inventaram a pólvora, meu amigo, o troço mudou, enfim, de certa forma. Então eu acho que no Ocidente... Mas desculpa, eu vou te interromper isso. Mesmo a pólvora, né? Porque inclusive eu fiz um curso agora de tiro com um policial federal. Legal. E, enfim, isso também é um assunto também que, né, flutua aí em volta do nosso ambiente, né, marcial, das artes marciais. E eu tenho estudado também esse outro lado, né, muito pela questão da defesa pessoal. Mesmo esses guerreiros, né, outro dia eu estava com o Lote aqui, que é um sniper de elite, eles estão entendendo o quanto é importante todo esse lado da pausa, como você falou, né, desse lado da respiração, desse lado das técnicas de meditação, para melhorar a performance, André, não do tem tiro, dúvida. Enfim, de uma estratégia, né, no caso do policial, enfim, que vai trabalhar e tem estratégia. Ele tem que estar calmo na hora de resolver um conflito. Quanto mais fera o sujeito for, mais ele vai entender que o buraco é mais embaixo, que ele vai ter que olhar para dentro. Entende? Porque como é que ele vai conseguir não tremer na hora de um tiro perfeito, às vezes sei lá quantos metros, quase sei lá, meio quilômetros de distância. Como é que o cara vai acertar isso? Né? Como é que você vai conseguir saber sair de uma posição difícil? Sim, as tomadas de decisões tem que ser muito rápido, né? O cara tem que estar com a mente muito limpa ali, com a mente muito precisa, né? Sem dúvida. Então eu acho que no Ocidente a gente perdeu isso por falta de atenção aos antepassados, eu acho. Eu acho que a gente foi deixando para trás o conhecimento antigo, sabe? Falta de tradição. Sabe? Você vê que a gente não tem tradição, cara. É verdade. Né? Quem é o ídolo hoje em dia? Deus me perdoe, cara. Eu não vejo nem mais TV.
completamente desiludido, bicho, com o que é a música, né? Os ídolos na música, os ídolos na política, os ídolos, cara, de uma forma geral, é uma tristeza. Artes marciais também, não vou dizer todos, né? Mas você vê que são poucos que têm aquela mentalidade lá da família, lá atrás. Não, é a vida, é o filho, é cuidado com a família. Não tem nenhum conhecimento do que a família fez, da história, da nossa história, o que fez a gente chegar até aqui, como é que foi a história, quem é Carlos Gracie, como ele pensava. Muito triste, cara. Então, eu acho que a velocidade que a gente vive distraiu a gente, né? Eu acho que a gente não ouve mais os pais, os avós, os bisavós, né? As grandes tradições da onde a coisa toda veio. Não, isso é besteira, isso está ultrapassado. Outro dia alguém veio falar comigo, eu estava explicando sobre meditação e tal, o cara era um cara de marketing e ele disse para mim, não, mas o pessoal acha que a meditação transcendental está ultrapassada. Porra, que o que você ensina é uma coisa ultrapassada. Eu falei, carasco, bicho, isso tem 9.000 anos de existência, cara. Isso daí iluminou uma infinidade de pessoas ao longo da história. É uma realidade. Realidade é aquilo que não muda. Aquilo que era verdade há 2.000 anos atrás e continua sendo verdade hoje. O que pauta a vida das pessoas? As pessoas querem pílulas. Ela quer uma pílula. Quer resolver rápido. Tudo rápido. Então, para mim, cara, isso é uma dificuldade. Ter que chegar no Instagram e falar uma coisa superficial dali da vida da pessoa. Mas você está falando uma coisa bonita e tudo mais. Mas olha, cara, o que eu sofro para fazer isso, porque não... Eu imagino. É a minha. Né? A minha é o silêncio. Eu imagino, eu também sofro, porque assim, como eu vou para uma conversa mais profunda, muitas vezes, são conversas que às vezes não vão dar muito engajamento. As conversas mais polêmicas, é o que, né, e, enfim. Então a gente tá sempre vivendo essa tensão, né, mas tem que falar mais assim, tem que falar dessa forma, e aí você começa a fugir um pouco da sua essência, né? Do que você acredita, dos seus valores. Cuidado. Tem que tomar um tremendo de um cuidado, porque você se desconecta da raiz. Né? Chegou uma época que alguém disse assim, não, mas cara, faz uma carreira solo aí. Você não precisa estar ligado ao Maharishi, porque muitos, o Deepak Chopra era discípulo dele, né? Esse cara do outro movimento, Arte de Viver, eu conheci ele. Era um secretário do Maharishi. Os caras se desligaram, fazer uma carreira solo. Eu falei, eu jamais vou me desligar do meu mestre. Entendeu? Por quê? Porque ali é a raiz, cara. Se eu me desligar dele, eu me torno um perdido no mundo. Eu vou ter que me identificar com o quê? Com a minha personalidade. Eu sou um cara errado. Eu sou uma pessoa cheia de dificuldades, cheia de problemas. Eu tenho que me espelhar na luz. Né? Por isso que, mais uma vez, o discurso do Rickson é muito interessante. É um jiu-jitsu invisível. É algo que está na essência, que não é o grosseiro, entendeu? Então, acho que o grande problema que a gente tem hoje em dia é que a gente se perdeu. A gente se perdeu de quem? De nós mesmos. O cara acha que a resolução dos problemas está no barulho. Né? Não, eu vou resolver problemas pensando sobre como resolver problemas. Ok, mas da onde vem o pensamento? Quem era o mestre do pensamento? O pensamento não vem do barulho. O pensamento que vem do barulho é um pensamento entrópico, é um pensamento desordenado. O pensamento que vem do silêncio, como se citou ainda há pouco, é um pensamento focado. É um pensamento que já computou milhões de variantes numa fração de segundos e falou, é isso. Dentro de um tubo, né, numa manobra difícil. Não pode errar. É tudo cronometrado, o pé no lugar adequado, a hidrodinâmica tem que funcionar, o lugar do buraco por onde você sai tem que estar aberto para você... Tudo. Né? Os caras, quando estão em Nazaré lá, às vezes, se o jet ski passa e o bicho não alcança, ele está fornicado ali, meu amigo. Porque ali é ele, o jet ski, vai todo mundo. Tem que ser tudo preciso, é tudo meio que matemático. O universo, em essência, ele é muito preciso. A gente não saca isso. Né? As leis da natureza são muito precisas. Cara, o funcionamento de um átomo, de uma célula, o movimento dos astros no firmamento, cara, isso é clean. Né?
a rotação da Lua, da Terra, né? Dos astros ao redor do Sol, né? O funcionamento de uma galáxia. Isso são movimentos muito precisos, cara, que vêm de uma ordem inimaginável. Isso está dentro do ser humano. Se quer acertar no externo, você tem que dedicar um tempo ao silêncio, um tempo à paz interior. Porque é ali que vem a equanimidade, é ali que você percebe a estrutura, o equilíbrio, para você poder dar o tiro. E qual é a diferença da transcendental para as outras várias meditações? Basicamente, o que eu pude observar é que é uma técnica muito fácil, muito bem adaptada para pessoas que têm pouco tempo a perder. Eu sou um cara muito agitado, né? Acostumado aí com essa beira-mar, você é agitado desde a infância. Sim. Né? Eu comecei a pegar onda em planonda. Então ninguém tomava conta de você. Era você e Deus. A mãe não sabia onde você estava. Né? Você é uma pessoa sempre muito agitada. E quando você busca uma técnica de meditação, ela tem que ser uma técnica que se adapte à tua vida agitada com muita facilidade. Né? Se concentrar na respiração ou ficar prestando... É uma dificuldade. Respiração é um sistema nervoso autônomo. Né? O mindfulness é uma técnica recente. Sim. Que vem do budismo. Sim. Né? A comprovação científica com meditação transcendental é inimaginavelmente maior. São 16 prêmios Nobel fazendo meditação transcendental. Mas qual é a grande diferença? A grande diferença é a facilidade. Você mergulha em direção à fonte dos pensamentos sem fazer um fio de cabelo de esforço. Por quê? Porque você é atraído por uma percepção de prazer. Como assim? Seria a próxima pergunta sua. Exato. Você acredita se eu te disser que o centro da felicidade, onde ela mora, é dentro de você e não do lado de fora? Acredito. Claro, porque você curte jiu-jitsu, você curte tua esposa, você curte as viagens, o surf e tudo mais, dentro de você. A felicidade se experimenta dentro do teu peito. Sim. Muito bem. A tendência da mente de uma pessoa é buscar a felicidade. O centro da felicidade é interno. E eu sou a pessoa mais íntima para mim mesmo. Ninguém me conhece melhor do que eu próprio. Se a tendência da mente é de buscar prazer, se o centro do prazer é interno, e se eu sou a pessoa mais íntima para mim mesmo, teoricamente, entrar não pode ser um troço difícil. Tem que ser mamão com açúcar. Tem que ser assim, cara, igual a faca numa manteiga. Tem que ser um troço muito flow. Mas não é, certo? É. Sim. Mas ninguém entende que é. Ninguém entende que é. Porque não sabe a técnica. Os caras foram acostumados a viver, os caras, eu digo a população como um todo, em cima da seguinte filosofia de vida. A vida é uma luta. Eu tenho que matar um leão por dia. Sim. Felicidade só no céu. Né? Não, vai descansar, fulano. Não, quando eu morrer eu descanso. Exato. Né? O teu pai, em geral, diz para você, olha, meu filho, o papai lutou muito para te dar isso. Sim. E você terá que lutar muito para dar isso para os seus filhos. Sim. Então você foi criado quase que geneticamente acreditando que quanto mais esforço você fizer, mais você lucrará. Né? E quando não é isso. Né? A essência do jiu-jitsu é a força do outro. Exato. Né? Por isso que o magrinho se dá bem em cima do pesado. Porque é tudo braço de alavanca. Exato. Eu não tenho que suar muito, eu não tenho que ralar muito. Você vê que se economiza energia ali, o outro está te amassando ali. A estratégia é essa. Quanto mais energia, né, e mais eficiência, que é alavanca, né? Então, assim, menos de esforço, mais eficiência. Mais lucro. Né? Você tem que fazer menos esforço e tem que obter mais lucro na vida. É assim que funcionam as leis da natureza. Se você observar através da ótica, da física, química, matemática, ciência de computação, fisiologia, você vai ver que a natureza funciona em cima da lei do mínimo esforço. Sim. Você lucra mais rendendo menos. O primeiro cara que eu ouvi falando isso no esporte foi o Rolls Gracie, que era um magrinho, que nego, não acreditava, não era muito alto, era magrinho, e fazia milagres ali, fazia um troço que você não acreditava. Sim. Então ele entendeu, né, o que é o jiu-jitsu, e por isso o jiu-jitsu brasileiro ele é campeão, porque ele foi baseado em algo que transcende a matéria. Né? É uma habilidade de você perceber
alavancas num nível muito profundo, às vezes economizar uma respiração. Exato. Você está passando por um momento de sofrimento, de pressão ali, mas não, você se desliga daquilo, você respira ali debaixo do cara, e aí você sabe que se você pegar aqui, né, e mudar, e você sai daquela posição ruim. A vida é assim. Exato. Então a meditação transcendental, ela tem essa pegada. É uma técnica que você consegue pegar um cara estressado, tipo um Paulo Guedes, e botar para meditar. Você consegue pegar, né, eu me lembro às vezes, o Daniel Sabá veio aqui, né? Sim. Acho que veio. Ele veio e eu fui lá também. Ele me chamou, mas não deu tempo. A Cláudia às vezes me ligava e falava, porra, você tem que dar um jeito nele. Nós somos muito amigos, né? Sim, eu imagino. É a geração, né? Você tem que dar um jeito. Eu falei, o que houve, Cláudio? Não, eu não aguento mais esse cara, porra, vou matar esse cara. Eu pago o que você quiser para você ensinar ele a meditar. Eu falei, pô, só vou fazer isso se ele quiser, né? Eu não posso. Mas assim, se me desse uma chance, eu faria isso. Quando ele me ligava, me incomodado, pô, o filho, às vezes uma coisa, outra, ainda mais no final, né? O final foi um pouco frágil. Sim. E eu falava, Daniel, pô, eu quero te ensinar a meditar, mas, pô, você vai ter que parar de queimar, você vai ter que, pô, segurar um pouco aí, porque, pô, não dá para estourar a boca do balão e, ao mesmo tempo, querer uma tranquilidade como eu posso te passar. Então, a diferença da MT para outras técnicas é isso, que, em geral, e isso foi a minha grande habilidade, humildemente falando, foi a de levar a meditação transcendental para pessoas muito estressadas. Donos de grandes empresas, atletas assim extremamente tensos, né? Áreas extremamente problemáticas. Eu ensinei meditação na Rocinha, no Vidigal, fui expulso pela galera do tráfico na Rocinha, porque os caras não queriam mais que eu tirasse o aviãozinho do tráfico, porque o cara se tocava, se acalmava e falava, pô, não posso fazer isso com a minha mãe, é sacanagem. Então a MT tem esse mérito, não é filosofia de vida. Você pode fazer em qualquer lugar, no Uber, na sala de espera de um dentista, de um médico. Você não tem que lutar contra os pensamentos, você não tem que focar a tua mente em ponto nenhum. E por que é tão fácil? Porque você é motivado pela tendência natural da mente, que é de buscar prazer. O prazer está dentro de você. Você só tem que ter um protocolo adequado. Você tem que ter um passo a passo adequado, que nem jiu-jitsu. Qualquer arte marcial. Tem uma faixa branca, né? Depois você tem azul, se eu não me engano é isso. Né? Depois eu fiz judô durante roxa, aí você vai passando as faixas. Mas por que eu não posso pegar? Porque você não conhece o protocolo todo. Quando você conhecer o protocolo todo, você pode pegar a preta. E ainda assim, quando você pegar a preta, ainda tem outros protocolos. É igual o jiu-jitsu. Você chega na preta, tem um caminho gigantesco aí ainda que você de vê, sabedoria. Putz, eu não sei nada. Exatamente. É como eu hoje, eu não sei nada, mas eu sei que esse é um caminho bom. Agora, e a gente tem que já fechar aqui por causa do seu horário também. Boa. Indo para a prática assim com você, como é que funciona? Se eu quero aprender, né, a meditação transcendental, então, hoje inclusive eu sei que você está também no digital, enfim, você está aberto aí para dar aula para o mundo, né? A meditação transcendental, ela assim, de uma forma geral, ela precisa ser ensinada presencialmente, porque causa uma grande dificuldade assim no mundo digital. Mas dá para você ajudar as pessoas de alguma forma no eletrônico, dá para você ajudar. Você precisa de pelo menos 5 dias para um treinamento, ou talvez menos, talvez 3 dias concentradamente, 3, 4 dias, a pessoa aprende numa boa. Precisa de uma aula teórica, ela precisa aprender o início, que é uma cerimônia que é realizada, né? Assim como no jiu-jitsu, a gente honra muito os nossos mestres. Né? Você cumprimenta quando você entra no tatame. Exato. Você reverencia a sua tradição. Você tem os quadros, né, dos professores antigos, mesma coisa, por uma questão de respeito. E depois você passa 3 dias fazendo um follow-up com o cara. O cara medita sozinho, chega para você e diz, senti isso, senti aquilo, não senti bem nisso, me senti bem naquilo, e você conserta. Depois de uma semana de curso, você acompanha a pessoa. Esse acompanhamento, esse pode ser completamente digital. É um troço simples, cara. Precisa de 1h30 com a pessoa por dia, por 4, 5 dias.
Assim, tem uma academia no Leblon. Então não é recorrente, assim? Se a gente Não, aí se você quiser passar de faixa, né, você pode ficar na faixa branca e treinar de vez em quando. E já vai muito. ser Você vai muito saber bom. fazer um rolamento, entendeu? Você vai, eventualmente, algum golpe você vai saber fazer, você vai colocar o cara na guarda. Né? Você não precisa ser uma faixa preta para curtir o jiu-jitsu, você não precisa saber pegar onda muito bem para curtir o surf, é a mesma coisa. Agora, a troça é tão estimulante que você fala, não quero treinar mais. E aí sim, tem cursos, tem spas de meditação que eu dou. Agora a gente vai para Machu Picchu, vamos levar uma galera para Machu Picchu, vamos meditar lá em Machu Picchu. Existem cursos bem mais avançados. A gente trabalha com medicina ayurvédica, com arquitetura védica, astrologia védica. Mas isso está lá, depois que o cara foi preta, aí ele vai ganhar o primeiro dan, segundo dan, até chegar a ser uma faixa vermelha. Vermelho e preto antes. Vermelho e Essa branco. história toda. Mas para aprender, dá para ensinar uma criança a partir de 5 anos de idade. O que a gente precisa é 1h30 de encontro com a pessoa por dia, a princípio presencialmente, por um período de 4, 5 dias, às vezes até menos, se a pessoa se dedicar mais. É mole, é fácil. Mestre. Irmão, tamo junto. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. E assim, para fechar aqui, né, lembrar, porque esse papo, né, a gente falou muito isso, essa conversa riquíssima, né? Eu tenho experimentado isso porque, porra, chega isso no mundo, como você falou. Eu tava lá em Bali, os caras me acham lá e vêm falar comigo, porra, assista o programa, às vezes de gringo, né, cara? E, porra, então o quanto é importante as pessoas curtirem lá, compartilhar. Sem enfim. dúvida. Pra a gente amplificar, né? Acho que ter um mestre como você aqui, né, falando tudo que você falou, né, com esse conhecimento que você tem, enfim, importante a gente... Eu sou de uma época, André, que você não documentava nada. Eu imagino, você cara. Imagina Hoje... tudo isso, se fosse documentado, esses encontros do Maharishi com o Carlos e tudo mais. Porra, meu irmão, isso aqui é Eu uma não biblioteca tenho de sabedoria muito animal. É o que eu falo, a gente está eternizando essa nossa conversa, né, cara? Isso para mim está sendo fantástico. Quantidade de documentos de jornal o Globo, JB, diferentes jornais por aí, cara. Eu tenho recorte em casa. Outro dia a empregada foi jogar tudo no lixo. Eu peguei no lixo e falei, pô, mas como é que você está jogando isso? Isso é minha história. Ela falou, achei que era papel velho, estou jogando tudo fora. O mundo é outro. Mestre, obrigado. Obrigado aí. Obrigado, pessoal. Tudo de bom aí para vocês.